Bonjour, bonjour! Meu nome é Thaís Capelo, sou consultora de estilo aqui na França. E se você não me segue ainda, o meu Instagram é Thaís Capelo. Vai lá dar um seguir e deixa um curtir nesse vídeo que não custa nada. E o vídeo de hoje é pra gente falar sobre a nova série que tá bombando aí no Netflix, Emily in Paris. Tá bombando, né? Muita gente falando sobre essa série. Confesso que eu assisti em 2 dias, amei, adorei a série, super divertida, uma série levinha. E daquelas que você vai e pega amor pela personagem, quando acaba dá até uma dorzinha no coração. Mas eu queria falar hoje algumas referências sobre o figurino da série, que é muito polêmico, muita gente amando, outras odiando, mas eu vou falar aqui um pouquinho sobre o meu parecer sobre o figurino. O figurino aqui, ele não é obrigatoriamente a representação de um estilo, mas sim a representação de uma história. E aqui, todo o figurino da série, ele conta a história da personagem, Emily Cooper, e dos outros personagens também, que eu vou citar um pouquinho sobre o figurino, mas principalmente sobre ela, né, que é a nossa personagem principal, e tem uma história incrível. E vocês vão ver que o figurino retrata absolutamente tudo sobre a Emily. Primeiro, vamos falar quem é a Emily, né? Ai, já vou avisando, gente, vai ter alguns spoilers, sinto muito, mas eu preciso para poder falar mais sobre esses figurinos. Então, olha só, a Emily, ela é uma menina americana, uma mulher, na verdade, né, mas ainda jovem e que já fez aí, já tá com bastante sucesso na sua carreira e tem a oportunidade de trabalhar em Paris. Mas é muito claro pra gente que ela não conhece a língua, ela não tem um conhecimento da língua, um conhecimento raso sobre a cultura, sobre as pessoas desse novo país, então isso se torna uma aventura para ela, onde nem tudo são flores, muita coisa ali acontece de forma muito aleatória e muito fora do planejado da vida dela. Vamos então começar pelo primeiro look da Emily, que é muito marcante, que é o, inclusive, acho que da cena da capa do Netflix, que ela tá usando aquele sapato Louboutin maravilhoso, mas é um excesso de informações naquele look. A gente tem texturas, a gente tem estampas, tem de tudo. E ela chega lá no escritório, encontra lá o que vem a ser depois o seu colega de trabalho, né? O Luke, que olha para ela assim de cima e embaixo de forma estranha. Quem é esse ser aqui na minha frente? E realmente, né, ele tá num ambiente que ele não tá acostumado a lidar com pessoas que se vestem dessa forma e para ele isso causa estranheza, mas tudo bem. E ela também, ela fica muito constrangida, ela passa a perceber que ela destoa daquele ambiente, mas ela não tá nem aí, ela quer continuar vivendo o sonho dela de Emily in Paris. Logo depois, ela se depara com a Sylvie, que é a chefe dela, uma chefe meio carrasca, bem parisiense, bem típica. Mas aí a gente já começa a ver um figurino muito mais característico, né? A gente vê uma mulher madura, muito bem resolvida ali, que é a Sylvie, e ela incorpora o clássico elegante, onde a gente encontra muito de linhas retas, uma boa costura, tudo muito bem alinhado, acabado, transmitindo um certo luxo. E ali a gente já começa a entender um pouco mais sobre a Emily também, que ela é uma menina que veio apesar de trabalhar com marketing, ela trabalhava na indústria farmacêutica, ela não conhece do luxo, nem necessariamente do mundo da moda. Ela não trabalha com esse meio. Então a gente já começa a entender que talvez as referências dela ali não sejam tão fashionistas, mas talvez um pouco de experiências passadas. Legal citar também uma parte onde ela encontra a Sylvie e ela comenta sobre o je ne sais quoi. Que é o je ne sais quoi? Eu não sei o que, né? Que nada mais é que aquela beleza despretensiosa do acordei linda e simplesmente fui trabalhar assim, que ela diz que as francesas têm. Nem sempre, mas a gente vê muito disso depois na Camille. A Camille realmente é linda e, na minha opinião, ela é a referência fashion da série, porque ela sim traz com ela muito desse ar fresco, desse ar jovem que as francesas gostam aqui, mais despretensioso, sem muita maquiagem, sem muita montação, tanto nos looks quanto na forma de se comportar. Então, na minha opinião, a Camille, ela não é fashionista, tá? Porque ela não traz novidades, ela não traz excessos, mas ela é sim um ícone fashion por utilizar, por vestir o que realmente está na moda, o que é tendência,
de moda aqui nesse momento. Então vamos ficar de olho nos looks da Camille, porque ela vai ser ali a nossa tendência, a nossa It Girl por enquanto, pelo menos dessa temporada. Outra personagem muito importante também na série é a Mindy, que vem a ser depois a melhor amiga da Emily. E ela também tem um look, tem um figurino, né, que é o conjunto de tudo, bastante peculiar. Mas a gente também vai entender um pouco mais disso no decorrer da série, porque ela traz consigo uma história ali de glamour, de ostentação, que realmente faz muito sentido nos looks dela, mas já não tem aquela confusão extravagante que são os looks da Emily. As coisas, elas combinam de uma forma um pouco mais harmônica, mas ali existe sim a extravagância, a glamurosa, mas é tudo mais voltado para a ostentação e que faz muito sentido quando a gente passa a conhecer sobre a história da Mindy e principalmente quando a gente encontra as amigas dela um pouco mais pro final da série. Desculpa, spoiler, mas sim, vai ter uma cena fantástica com as amigas. Mas voltando sobre a Emily. Gente, o figurino dela, como eu disse, é uma história maravilhosa sobre a personagem. E isso é muito bem explicado pra gente naquela conversa que ela tem mais à frente com o Pierre Cardot, onde ela cita, na verdade, quais são as referências de moda dela com Gossip Girl. E aí tudo faz muito sentido. A gente passa a entender que realmente tem muita gente falando sobre a referência ali eu não sei se é a direção de figurino, o que, mas é a mesma direção de Sex and the City. E eu acredito que não seja bem isso, a intenção não era trazer a referência de Sex and the City, mas eu acredito que seja muito mais voltado para essa referência de Gossip Girl, porque faz muito mais sentido, é muito mais anos 2000. A gente vê isso pela modelagem das peças estruturadas ou saias muito rodadas, muito menininhas, peças curtinhas com o corpo aparecendo. Tudo isso é muito anos 2000. E ela deixa muito claro que o sonho dela era viver o Gossip Girl. E quando ela vai para Paris, a gente entende que é isso que ela traz as referências dela. Ela tá vivendo aquele momento da juventude dela. Então ela não incorpora o lado mulher, que a gente sabe que ela é, afinal ela é uma profissional em tanto, mas ela ainda continua trazendo essas referências menininhas, e que eu sinto que é um pouco mais do sonho juvenil da Emily. E a gente consegue enxergar muito bem isso nesses looks, né, como eu disse, pelos shapes e também nos acessórios, aquelas bolsas divertidas, bolsas de luxo, glamurosa, bastante ostentação, muita marca. É uma referência muito Blair do Gossip Girl, né, muito anos 2000 mesmo. Então, dito isso, para finalizar, acredito que a série vai ser uma tendência, que os looks da Emily vão virar tendência, vão virar moda? Não obrigatoriamente. Vamos pensar o seguinte, como eu disse, eu acredito que os looks dela são uma referência ao Gossip Girl e eu acho que a partir daí, o mundo hoje, a gente tá vendo muita coisa dos anos 2000 na moda, mas os excessos, a ostentação, o glamour, ele não tá mais pertencendo ao mundo que a gente vive hoje. Não acontecia ali nos anos 2000. Então eu acredito que essa parte não volte. Talvez algumas referências em termos de estampa, mas eu realmente não acredito nos excessos. Eu acho que a Camille, ela é o ponto focal em termos de moda, o ponto fashion da série, e eu acredito que a Emily, ela vai trazer ainda, ela vai incorporar um pouco mais disso do que o contrário. Apesar de que a gente vê muito dela nos outros personagens no decorrer da série, a própria Sylvie e as pessoas no escritório começam a usar mais cor, que era tudo muito cinza, muito neutro, e no decorrer da série a gente começa a ver mais cores. A Sylvie, ela continua com aquele estilo bem clássico, elegante, mas ainda assim ela começa a incorporar um pouco mais do sexy, um pouco mais daquele ar femme fatale, e com mais cor também nos looks. Então a Emily, ela traz bastante do seu DNA, da sua característica ali, mas eu acho que a Emily ainda tende a mudar um pouco mais do que ela ser a referência fashion, porque realmente faz parte da constituição da história dela, do personagem, mas não é uma referência de looks, uma referência fashion na história. Então, assim, espero que vocês gostem, que vocês tenham entendido. Não tô aqui para falar bem ou mal,
dos looks, na minha opinião, é tudo muito divertido e tudo faz muito sentido com o que acontece na história. E um figurino bem feito, ele é exatamente isso, ele reflete qual é a história da sua personagem, quem é a sua personagem, e até aqui isso foi feito assim de forma maravilhosamente coerente e lindamente, tá bom? Então, se curtiu, deixa seu like, comenta comigo, me diz se você concorda ou discorda comigo, não tem problema nenhum em discordar. Eu adoro ver outros pontos de vista, mas esse é o meu, tá bom? Muito obrigada, gente, e um beijo e até o próximo.